Bom dia, segundo ano. A nossa aula de hoje é de redação e nós daremos continuidade ao estudo do texto dissertativo argumentativo. Só relembrando a vocês que nós estamos fazendo aí um paralelo entre os assuntos da apostila e o texto dissertativo argumentativo do Enem, que a apostila ainda não trouxe pra gente. E como vocês já estão aí no segundo ano, já é momento de começar a aprender a construir esse texto. Então, a gente está vendo uma semana o assunto da apostila, ou 2 semanas seguidas, e na outra a gente está intercalando com o estudo do texto dissertativo argumentativo do Enem, certinho? Então, hoje a gente vai dar início. Lembrem-se que em um vídeo passado sobre o assunto, eu falei sobre a estrutura geral do texto dissertativo argumentativo, como que funciona, introdução, desenvolvimento, conclusão, quais os elementos principais que são necessários nessa construção. E na nossa aula, uma das primeiras aulas que tivemos, nós também vimos sobre as competências exigidas para que vocês pontuem a nota máxima. Então, a gente vai depois revisar essas competências, mas de início a gente vai ver cada partezinha do texto desmembrada. Então, a gente vai ver hoje a introdução e alguns tipos de introdução, como iniciar o texto. Vamos ver os elementos necessários para essa introdução, depois vamos partir para desenvolvimento, conclusão e as coisas que ficam aí formando isso tudo. Então, vamos dar continuidade. Parágrafo de introdução. Bom, como eu já disse no vídeo passado, a introdução de vocês é o cartão de visita do texto. Não sei se vocês já perceberam, na certa sim, que sempre quando vocês vão assistir um seriado, vocês têm o episódio número 1, e em todos os seriados, o nome do primeiro episódio é episódio piloto. Então, nesse contexto de seriados, é como se o piloto fosse a introdução. Ou seja, a partir daquele episódio inicial, você conclui se você vai continuar ou se você vai parar de assistir determinada série. Porque ele dá um apanhado geral do que a série aborda. E aí você decide prosseguir ou parar. Então, você tem, na introdução, esse seu piloto do texto. Então, você vai fazer um apanhado geral do que o texto vem a desenvolver. Então, vamos lá. Parágrafo de introdução. De início, eu já quero dizer para vocês que não existe esse lance de fórmula. O que existe dentro da redação dissertativa argumentativa são diversas técnicas e métodos para se chegar a determinado texto. No caso, o texto nota 1000 ou notas próximas da nota máxima. Então, fórmula, se vocês encontram na internet, é muito fácil de encontrar essas fórmulas prontas, onde vocês só acrescentam os elementos. Se vocês querem fazer assim, se vocês acham isso bacana, só coloquem na cabeça de vocês que a nota máxima ou notas próximas das notas máximas, 800, 900, 1000, que é o que a gente visa, vocês não vão conseguir, não com fórmulas. Agora, se vocês aprenderem diversas técnicas e diversos métodos para se chegar a essas notas máximas, vocês vão conseguir super. Por quê? Porque tudo depende do tema. Depende do tema, do quanto de informação você tem sobre o tema, do seu domínio, né, acerca daquele tema, se você sabe argumentar sobre aquilo. Então, por isso que fórmula pronta não existe. O que existem são diversas técnicas e métodos para se chegar lá. Então, vamos lá. Existem 3 elementos que eles são fundamentais na construção do parágrafo de introdução. Bom, você precisa retomar o tema. Professora, como é que eu vou fazer essa retomada de tema?
todos os elementozinhos que estão no tema, como por exemplo aqui, os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil, precisam voltar nesse texto de maneira sinônima. Um ou outro você pode repetir, mas o importante é que volte de maneira sinônima. Os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Já já a gente vai ver um exemplo exemplificando isso aqui. Você precisa também de um posicionamento do autor, que é o que a gente chama de tese. O seu texto, ele vai ter que ter uma frase sintetizadora do seu posicionamento acerca daquela problemática. Não esqueçam que a redação dissertativa e argumentativa do Enem sempre traz um problema de relevância social. É por isso que a conclusão é uma proposta de intervenção, que é uma tentativa de se chegar a soluções para aquele problema. Então, você retoma o seu tema e fundamenta. O que seria fundamentar? Fundamentar é utilizar o seu conhecimento de mundo para dar maior aprofundamento para aquilo que você está falando. Então, você utiliza o seu conhecimento de mundo para falar de determinado assunto, retoma as problemáticas do tema, no caso, formação educacional, surdo e desafio, e Brasil, né, porque teve esse contexto, esse recorte. Você coloca o seu posicionamento depois, que vai ser a sua tese, e você antecipa os 2 argumentos que você irá desenvolver nos parágrafos seguintes, que são os 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, vamos ver isso na prática, que é muito melhor. Vamos lá. Então, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Deus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui marcado em vermelho uma contextualização, ou seja, a pessoa utiliza o seu repertório sociocultural, o seu conhecimento de mundo. No caso, ela utilizou o conhecimento que ela tem sobre mitologia grega. Muito bom. Por isso que é importante a gente saber diversas áreas do conhecimento, né? Uma das competências do Enem. Então, ela utilizou aqui um exemplo mitológico e comparou essa exaustão de Sísifo à exaustão dessa luta por direitos da comunidade surda. Então, a gente tem aí a contextualização. Logo em seguida, nós temos essa retomada do tema. Percebam que o tema é os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. E ela utiliza palavras sinônimas. Luta cotidiana dos deficientes auditivos, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Então, percebam que ela disse exatamente a mesma coisa do tema com outras palavras. Então, isso é muito importante existir no texto de vocês. Depois, vem a tese. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil. O que é a tese? É uma afirmativa do posicionamento que você vai defender. No caso, ela vai defender de que essa formação educacional é um desafio brasileiro, ou seja, é algo que precisa ser enfrentado. E aí ela também antecipa os 2 argumentos que vão justificar esse desafio existente. No caso, ele existe devido à negligência governamental e ao preconceito da sociedade. Então, esses 2 argumentos serão o pilar da tese dela, que é
a existência do desafio educacional na formação de surdos. Gente, eu tô um pouco cega. Aconteceu um fenômeno bizarro comigo hoje, que eu não sei explicar o que foi. Eu tava lavando uma louça, do nada minha visão ficou embaçada e nunca mais voltou ao normal. Até agora, se não melhorar, amanhã eu vou ao médico. Inclusive, pode ser um deslocamento de retina, alguma coisa mais séria. Então, se eu apertar os olhinhos e ficasse muito perto, é por isso. Então, vamos lá. Vamos ver novamente, em outro exemplo. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse texto aqui é de uma menina piauiense, tirou nota 1000, esse aqui também é nota 1000, mas esse aqui é da nossa piauiense, de Castelo do Piauí, incrível. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no Brasil, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Então, vamos lá. Aqui vocês percebem que o que está de vermelho é a contextualização. Ela utilizou um conhecimento de mundo que ela tem, uma obra que ela leu, que traz a visão de um protagonista acerca de uma pessoa deficiente. Nesse caso, não visual, mas aí ela fez a exemplificação. Depois, ela traz a tese. A situação de exclusão e preconceito permanece, ou seja, ela afirma que apesar da sociedade ter avançado, apesar dos direitos terem sido adquiridos, ainda existe uma situação de exclusão e de preconceito contra os surdos na sociedade. Então, essa é a tese dela, é isso que ela vai defender. Aí aqui ela retoma, né, aos termos mencionados no tema, que é a precária condição da educação ofertada aos surdos no Brasil. E antecipa os dois argumentos que serão trabalhados nos parágrafos de desenvolvimento, que é a dificuldade de inserção social do grupo, que ela faz esse recorte mais amplo, e aí no segundo parágrafo de desenvolvimento, ela vai falar da dificuldade de inserção social desse grupo no mercado de trabalho. Então, ela vai falar de uma maneira mais geral, depois vai especificar para o mercado de trabalho. Uma técnica muito boa de se fazer para antecipar argumentos. Então, deu para visualizar? É isso que eu quero que vocês consigam visualizar hoje. Que esses elementos, eles são obrigatórios dentro da introdução. A ordem e a maneira como eles são colocados não importa tanto. Importa porque, enfim, precisa ali ter a coesão e a coerência, né? O texto precisa estar coeso e coerente. Mas, se você quiser colocar primeiro a tese, depois os argumentos, por fim, o seu conhecimento de mundo, enfim. Você só precisa compreender que esses três elementos, eles são necessários, eles são obrigatórios. Muitos alunos, na verdade, a maioria, chega e diz: eu não sei o que fazer para começar um texto. O que eu faço para começar um texto? Por isso, hoje, nós iremos ver algumas técnicas de iniciar o texto. A gente viu aqui o método, como que funciona, quais os mecanismos desse parágrafo de introdução. Veremos muito mais depois, aqui é só uma introdução da introdução. E agora a gente vai ver algumas técnicas de iniciar esse texto. Então, vamos lá. Nós temos alguns tipos de introdução. O primeiro é a introdução por citação. Quando é que eu faço introdução por citação? Quando eu conheço
alguma citação de algum autor que tenha relevância social para aquele tema, ou seja, que ele tenha autoridade dentro daquele tema que está sendo trabalhado. Então, ele tem ali que, no mínimo, falar sobre, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui o exemplo no tema Desafios da Educação no Brasil do século XXI. Aí, vamos lá ler. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. O que foi feito aqui? Foi utilizada uma citação direta, ou seja, a citação entre aspas, da mesma maneira como o autor falou, você vai pegar e colocar no seu texto. E aqui você só utiliza essa citação se você souber, de fato, cada palavrinha do que foi dito pelo autor. Mas você também pode citar de maneira indireta. Não sei exatamente quais as palavras o autor usou, mas eu sei a ideia central. Então, eu digo o que o autor falou com as minhas palavras. Isso também é uma possibilidade. Depois a gente vai ver esse outro exemplo de citação indireta. Então, percebam que a introdução por citação é muito boa. Se você souber uma citação que seja relevante para aquele tema que está sendo abordado, você pega e utiliza. E pode ser diversos tipos de citação. Pode ser citação de livro, pode ser uma citação de filme que você viu, pode ser uma citação de uma pessoa de relevância para o tema numa entrevista, enfim, diversos tipos. Outra também, que é muito boa. Só lembrando para vocês que a aula de hoje nós veremos 5. As 5 mais utilizadas, as 5 mais conhecidas. Na próxima aula nós veremos as mais diferenciadas. Então, vamos lá. Outra coisa também que eu quero dizer para vocês é que quando vocês estiverem escrevendo a redação de vocês, diversifiquem. Vocês só irão saber qual é a que vocês mais se dão bem se vocês fizerem todas. Eu adorava, por exemplo, essa aqui. Basicamente toda a redação minha do Enem, a redação mesmo, da prova do Enem, eu utilizava definição. Que eu acho confortável e eu acho que fica chique. Vamos lá. E fica ótimo para desenvolver o tema. Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema, ou seja, explicar o assunto. Veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema. Sedentarismo, o grande mal do século. Bom, as palavras-chave desse tema é sedentarismo e mal do século. Então, eu poderia definir o que viria a ser mal do século. Mal do século é a nomenclatura que se dá quando, em determinado recorte de tempo, um estilo de vida é tido como referência, é tido como estilo de vida que as pessoas costumam levar. Então, eu poderia definir o que é mal do século, mas no caso aqui, a pessoa que escreveu, eu acho que é a autora, escreveu a definição de sedentarismo, de sedentário, na verdade. Define-se como sedentário um indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Então, aí ela definiu o que seria o sedentário e, a partir daí, ela desenvolve o texto dela. É muito bom fazer a de definição. E não precisa ser a definição dicionarizada, não. Você não precisa decorar o texto do dicionário para você colocar aqui. Você define de acordo com a sua leitura social acerca daquele tema, daquela palavra-chave dentro do tema. E não esqueçam, é só palavra-chave.
palavras-chave são aquelas palavras de maior importância que guiam o tema. Então, vamos lá. Dando continuidade. Outro tipo de introdução. Nesse caso, você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo. Você pode também utilizar algum conhecimento de mundo que diz respeito ao tema, que não sejam esses, outro tipo de exemplo. Veja o exemplo que preparamos para você sobre o mesmo tema do tópico anterior, ou seja, sedentarismo. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos no país. Então, a gente tem aqui a exemplificação de um artigo da Constituição Federal, da nossa Constituição. Tadinha, inclusive. Você poderia utilizar também uma notícia para exemplificar. Por exemplo, no caso de, sei lá, se for falar sobre transfobia, o tema tiver algo relacionado à transfobia, e aí você quer utilizar uma notícia como exemplificação. Você utiliza uma notícia de relevância social não, com grande alcance social, ou seja, não adianta utilizar uma notícia que foi divulgada somente no contexto Parnaíba, ou somente no contexto Piauí, e sim uma notícia de relevância nacional ou internacional. Então, você utiliza uma notícia que tem aí esse alcance social. Por quê? Porque o seu corretor ele pode ser de qualquer lugar do mundo e ele precisa conferir essa notícia, precisa conferir se ela é existente. E se ele souber de cara, se ele conhecer de cara a notícia que você está se referindo, melhor ainda. Então, eu utilizo aqui uma lei, poderia ser um dado estatístico, poderia dizer que no Brasil 70% das pessoas são sedentárias, segundo o IBGE. Um exemplo, esse dado é inexistente, por favor, ele não existe, ele acabou de sair da minha cabeça. Quem disse foram as vozes da minha cabeça. Então, vamos lá. Alusão histórica. Esse é mais um dos modelos de introdução para a redação. Nele, você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compara-o à discussão na atualidade. Veja um exemplo de introdução com o tema: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A alusão histórica é o tipo mais utilizado nas redações, nas introduções. De, sei lá, se eu pego 100 redações, 87, 85 utilizam alusão histórica e o resto diversifica. Mas o de alusão histórica é o tipo de clichê que nunca perde a graça. Por quê? Porque dá muita relevância para o seu texto você apresentar um conhecimento histórico acerca daquilo. Então, nunca vai perder a graça, nunca vai ficar obsoleto. Sempre vai ser mara utilizar alusão histórica dentro do seu texto. Assim como alusão literária, enfim, a gente vai ver isso na próxima aula. Vamos lá. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim,
Encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então percebam aqui que ela trouxe uma referência de mundo, um conhecimento que ela adquiriu na escola, o repertório escolar dela, sobre a Idade Média, né? Sobre a Inquisição, que é um conhecimento assim que nós temos. E utilizou divinamente bem aqui no tema de intolerância religiosa. Então percebam que utilizar a alusão histórica nunca é demais. Só não utilizem só isso, entendeu? Utilizem outras referências também. Mas é ótimo utilizar a alusão histórica. E tem que casar com o tema. Aqui no caso, casou. Tem gente que coloca alusão histórica só para encher linguiça. E isso aí já não vale, entendeu? Tem que ser uma alusão que possa ser feito algum tipo de comparação com o tema abordado. Vamos lá. Essa aqui é a introdução de afirmação. Ela também é muito conhecida, muita gente já começa assim. Nesse modelo, você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início. Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. Pode até ser, com cuidado. O objetivo é chamar a atenção do leitor, por exemplo, com uma afirmação crítica. Confira esta introdução para o tema A Persistência da Violência contra a Mulher. Então, aqui a autora começou. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais, e por aí continua. Percebam que a pessoa que escreveu, ela já iniciou o texto com uma afirmação. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Eu afirmei que o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Depois eu discuto as outras coisas, mas eu afirmo logo isso. Então, isso aqui também, se você tiver segurança sobre o que você vai falar, sobre o seu posicionamento, esse tipo de introdução, ele é muito bom. Bom, por hoje é só. A gente continua próxima semana. Eu quero que vocês façam somente um mapa mental da aula de hoje, só que eu quero o mapa mental da aula de hoje junto com o mapa mental da aula da semana que vem. Então, vocês façam aí uns tópicos e quando tiver a aula da semana que vem, vocês juntam e vão me entregar só no final da semana que vem esse mapa mental sobre introdução. Porque para o vídeo não ficar tão longo assim, não ficar cansativo, eu dividi aqui no meio. Então, essa é a primeira parte, segunda parte semana que vem. Beijão, foquem nos estudos, treinem. Se vocês quiserem ir fazendo redação do Enem extras, fora as propostas que eu vou colocar e que eu já coloquei para vocês, que eu ainda não devolvi por um motivo, eu tenho um propósito. Não devolvi ainda as de quem já fez, a que eu pedi. Se vocês quiserem fazer extras, me mandem, que eu estou disposta também a corrigir. De preferência digitalizados, porque nessa questão de aula remota, nesse contexto, facilita muito minha vida. Aí vocês me mandam digitalizado e mandam uma fotinha da versão escrita. Beijão e até quinta-feira, eu acho. Quinta-feira.